Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Amém? E diz assim: E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa parábola, Jesus ele traz um contexto da época, falando sobre os odres. E os odres eram recipientes feitos de couro de animal. E esses odres eram utilizados para guardar líquido, dentre eles o vinho. E por que Jesus ele estava trazendo esse ensinamento? Porque quando um vinho, ou melhor, se o vinho ele fosse colocado dentro, se um vinho novo fosse colocado dentro de um recipiente de couro já usado, já antigo, ele se romperia, ele não suportaria por conta da fermentação. Então seria necessário, Jesus estava relembrando aos homens daquele período, daquela época, que era necessário que o vinho novo fosse colocado num odre novo. Porque com a fermentação, o recipiente de couro iria se expandindo e não arrebentaria, né, à medida em que a fermentação ocorresse com o vinho novo. Em nome de Jesus. Porém, irmãos, eu quero me prender mais no versículo 39, que diz assim: E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Melhor é o velho. E nessa semana, quando nós lemos essa leitura, eu olhei para esse texto e saltou aos meus olhos, eu fui fazer algumas pesquisas a respeito disso. E eu quero trazer essa mensagem para os nossos corações nessa manhã. O título dessa mensagem é Vinho Novo. Como nós já falamos, a primeira informação que a gente precisa ter é que o contexto do que está sendo ensinado aqui era para os escribas e os fariseus. O contexto do que está sendo dito aqui é para os escribas e para os fariseus. Primariamente, estava voltado para eles, para esse povo. Tópico 1, o vinho velho. O texto aqui, nesse texto aqui que a gente está vendo, a gente vê: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Mas anteriormente Jesus havia falado sobre o vinho novo, que se conserva no odre novo, e agora aqui no finalzinho dessa parábola, ele faz essa citação, dizendo que ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E o que significa esse vinho velho? Ou o que significava, naquele contexto, esse vinho velho? O vinho velho significava a tradição religiosa daqueles homens. Jesus estava querendo ensinar a eles, que estava querendo mostrar para eles, que era necessário romper com o gosto com o qual eles já estavam acostumados. Jesus os estava tentando ensinar, querendo ensinar que eles deveriam abandonar esse vinho velho, as velhas práticas
que não os levaria para Deus, que não os conduziria para Deus. Aqueles homens, eles estavam acostumados a não serem livrados imediatamente de velhos costumes, porque isso era algo extremamente desconfortável para eles. O novo em si causa temor, causa estranheza, causa medo, causa desconforto. E para aqueles homens, para os escribas e para os fariseus, de fato era assim. Jesus estava mostrando para eles que era necessário que eles rompessem com o velho, o velho que eles tanto amavam, tanto prezavam. Muitos daqueles ouvintes ali de Jesus, eles, apesar de ouvirem sobre o vinho novo, apesar de estarem ali constantemente ouvindo sobre o vinho novo, que era necessário que eles tomassem parte do vinho novo, as atitudes dele eram de quem experimentava sempre o vinho velho. E esse versículo 39 está falando sobre isso. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo. Porque o velho é aquela zona de conforto, é aquilo que aqueles homens já estavam acostumados a fazer, os rituais religiosos, a forma religiosa com que eles viviam, eles já estavam completamente acostumados, já haviam crescido naquela doutrinação. E por isso eles resistiam ao vinho novo, porque era desconhecido para eles. O vinho familiar, o vinho velho era familiar, parecia melhor e por isso os deixava mais confortáveis. Eles não queriam abandonar o vinho velho. Os líderes religiosos, eles se opunham às mudanças, porque eles não conseguiam compreender que o velho tinha apenas um caráter transitório e já estava obsoleto, ou seja, já havia acabado. Estava falando da velha aliança. A velha aliança teve o seu papel, mas já havia acabado. Jesus é a nova aliança. Jesus é o vinho novo do qual eles necessitavam, do qual eles precisavam. E Jesus estava, nessa parábola, estava mostrando para eles, estava ensinando o quanto eles precisavam romper com o vinho velho, com o velho. O quanto eles precisavam deixar de preferir o velho e abraçar o vinho novo. E o mais interessante, irmãos, é que aqueles homens, eles tinham acesso às Escrituras. Eles eram tão culpados de amarem o vinho velho, porque eles tinham, diferentemente do povo, eles tinham acesso às Escrituras, e eles poderiam consultar as profecias para saber se aquele homem que os incitava a tomar parte do vinho novo era mesmo o Messias. Mas mesmo com todas as evidências disponíveis para eles, eles preferiam o velho. Era mais confortável para eles. Ainda que o velho fosse incompatível com o novo, Jesus queria mostrar para eles que ele não teria vindo remendar a velha aliança, mas estabelecer uma nova aliança. O reino de Deus traria para eles uma orientação completamente nova em relação à antiga maneira de pensar e de viver. Jesus queria mostrar isso para eles. Ao ensinar essa parábola, Jesus estava mostrando para eles: vocês precisam romper com essa velha prática, com esse vinho velho, do qual vocês tanto amam, tanto desejam, tanto anseiam, tanto prezam, tanto defendem e matam por causa dele. Jesus queria ensinar para eles, estava mostrando para ele que era necessário romper com a velha tradição. Eles tinham uma verdadeira paixão pelo velho. Eles tinham um verdadeiro amor
apego por aquilo que não iria levá-los à salvação, ainda que aos olhos dele parecessem isso. E mais uma vez, eu me lembro de Provérbios, que diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Para eles, o velho parecia aquilo que era correto. Não, eu cresci assim, eu aprendi assim com meus pais, com os meus avós. Era como se eles dissessem isso. E esse negócio novo aí é estranho, aquilo que eu aprendi é estranho à minha cultura, é estranho à minha crença, e eu não posso aceitar isso. Eles esperavam um líder político que os livrasse do domínio, que os livrasse da influência romana. Mas Jesus, ele não veio estabelecer um reino terreno. O reino do Senhor é o reino dos céus, é um reino espiritual e eterno, não é um reino passageiro, não é um reino transitório. E para que aqueles homens pudessem experimentar esse reino eterno, eles precisariam tomar do vinho novo. Eles não poderiam mais viver bebendo vinho velho, vinho antigo, viver na velha aliança, na velha lei. Eles não poderiam, eles teriam que tomar um posicionamento, eles teriam que tomar uma atitude. Mas aquilo que Jesus estava ensinando para eles, a forma como Jesus vivia aos olhos dele, lhes era escandalosa. Soava como blasfêmia para eles. Era escandaloso, foi escandaloso para eles ver Jesus virando a mesa na entrada do templo. Foi escandaloso para eles ver Jesus, aos olhos deles, violar o sábado e curar o homem com a mão ressecada. Era escandaloso para eles, porque eles estavam muito ligados à lei, muito ligados à letra, muito ligados aos rituais, às tradições que não salvavam, que não curavam, que não libertavam a alma do homem. Mas Jesus veio mostrar para eles o que aconteceria na nova aliança com vinho novo. Jesus mostrou isso para eles, ao curar o homem, a ter compaixão de um homem que não tinha dignidade porque tinha uma mão mirrada, não podia trabalhar. E eles se ficavam revoltados, mas é sábado e ele está curando. Por que não faz isso no outro dia? Porque todo dia é dia do Senhor. E o Senhor é o Senhor do sábado também. E por isso Jesus curou no sábado também. Teve compaixão daquele homem com a mão ressecada, trouxe para ele novamente dignidade. Eles ficaram escandalizados quando Jesus tocou e curou um leproso. Isso era proibido. Mas Jesus fez. Jesus fez porque Ele é o autor da vida. Jesus fez porque Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Jesus não está preso numa caixinha de regras. Jesus quis mostrar para ele que não estava preso na caixinha dos judeus, mas ele iria além, estava demonstrando o amor, a misericórdia, a compaixão. E por isso também demonstrava misericórdia, amor e compaixão, ensinando a eles que eles deveriam beber do vinho novo, porque o velho os iria matar, ainda que eles ficassem completamente confortáveis degustando o vinho velho. Eles já estavam tão acostumados com ele, não é mesmo? Que não percebiam o abismo que aquele vinho velho os levaria. Jesus conversou e salvou com uma prostituta, e salvou uma prostituta. Eles não poderiam conceber isso. Jesus tocou o caixão de um morto e mandou que ele se levantasse. Isso era proibido pela lei. Não se podia tocar. E Jesus fez. Jesus libertou.
Jesus curou, Jesus salvou, Jesus trouxe dignidade para as pessoas, Jesus alimentou multidões. E ainda assim, com muita misericórdia, Jesus declarou diante deles que ele era o Filho de Deus. E eles compreenderam, mas não quiseram crer. Num determinado episódio, eles pegaram em pedras para atacarem Jesus, porque viram aquilo como uma blasfêmia. Eles não queriam o vinho novo. Eles queriam o velho. Queriam viver presos ao velho, à tradição. Mas o que representava o vinho novo? A mensagem do Evangelho. A transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus. O poder manifesto de Deus na vida do homem. Era isso que o vinho novo representava e era isso que eles estavam desprezando. Era isso que a maioria deles desprezou. O poder do Espírito Santo de Deus. O vinho novo representava uma mudança poderosa que as antigas formas não conseguiam suportar. E foi por isso que Jesus falou: vinho novo, odre novo. Antigas formas não podem comportar um vinho novo. E é por isso que os homens precisam de mudança. É por isso que os homens precisam se render a Cristo para receber do vinho novo. É por esse motivo. Porque não há compatibilidade com aquilo que é antigo, com aquilo que é velho. Eles se achavam, por se acharem filhos de Abraão, eles se achavam justos. Os religiosos da época se achavam justos e entendiam que não precisavam do vinho novo. Jesus, no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 32, ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Com isso, Jesus estava mostrando para eles que não deveria haver nenhum tipo de mistura em relação à vida com que eles estavam acostumados. Ou eles viveriam sob a influência do vinho velho, ou deveriam romper completamente e serem cheios do vinho novo. Era isso que Jesus estava ensinando para eles, tentando mostrar para eles, só que eles não queriam enxergar. Jesus, ele não queria remendar a vida daqueles homens. Ao mostrar para eles, ao falar para eles do vinho novo, Jesus não estava interessado em remendar a vida daqueles homens, mas torná-los completamente íntegros aos olhos de Deus. Jesus estava tentando mostrar para eles que não veio misturar o velho com o novo, mas trazer para eles uma nova vida a todos que nele creem. Jesus estava interessado nisso. Jesus estava muito interessado nisso. Mas ainda assim, a maior parte deles não estava interessado. E eu me lembro de uma ilustração verídica, irmãos. Verídica. Já trazendo para os nossos dias, que um determinado pastor, ele sentiu falta de uma irmã na sua igreja, uma irmã que era atuante, e era uma igreja com muitos usos e costumes, e ele sentiu falta e primeiramente, ele pediu colheu informações para saber o que havia acontecido com ela. E as pessoas não sabiam, os outros irmãos não sabiam, e ele decidiu ir à casa dela. E quando chegou lá, ele percebe que ela está
não está mais vivendo dentro dos padrões da palavra, porque ela estava morando com um homem que não era o seu marido. E ele toma um susto e ele olha para aquela situação e ele pergunta: o que houve, irmã? Por que a irmã está vivendo dessa forma? Ela desconversa e diz: olha, pastor, eu estou vivendo assim, mas não se preocupe, porque o meu cabelo eu não cortei. Vinho velho. O meu cabelo continua do mesmo tamanho. Lembra que eu falei que era uma igreja recheada de usos e costumes? E ela disse: eu tive o cuidado de não cortar o meu cabelo, fique tranquilo. Era mais ou menos o que acontecia aqui com os fariseus. Agora, qual seria a aplicação prática para os nossos dias, depois desse exemplo, sobre essa questão do vinho velho e do vinho novo? É que, assim como os escribas e os fariseus daquele período com quem Jesus conversou e mostrou qual seria a necessidade real deles, existem muitas pessoas da mesma forma nos nossos dias, irmãos. Gente que ainda não rompeu com o velho. Existem muitas pessoas ainda que, apesar de terem a oportunidade de beber o vinho novo e de transbordar no Espírito Santo de Deus, ainda insistem em viver bebendo do velho. Quero relembrar que o velho, para aquele que vive querendo o velho, vai levar à morte, vai levar à separação para com Deus. Você quer ver uma coisa muito interessante? Por exemplo, quando surge uma adversidade, surge uma coisa que foge do controle. Eu vou citar alguns exemplos aqui de pessoas que preferem o vinho velho, que vivem bebendo do vinho velho, e quando surgem essas questões, elas demonstram que estão tomando do vinho velho ainda. Uma situação acontece de que essa pessoa não consegue ter domínio sobre determinada situação. E o que ela faz? Diante de uma situação caótica, tem gente, e estou falando do crente, ou do suposto crente, uma situação em que ela está muito nervosa, em que recebeu uma notícia muito ruim, ela acende um cigarro. Você sabia que tem crente que faz isso? Porque isso vai acalmá-la. A desculpa dela é que isso vai acalmar. É alguém que ainda não tomou do vinho novo. É alguém que ainda está ligado naquilo que é antigo, naquilo que é velho. Ainda que não seja, nesses exemplos aqui, na religião, mas está ligado nas coisas do mundo ainda. Está ligado naquilo que é antigo, naquilo que é velho, nas coisas do mundo. A Bíblia declara que quando nós estamos em Cristo, tudo se faz o quê? Novo. Novo. Então tem crente que a situação está tão desesperadora, ou parece estar tão desesperadora, que vivia nessa prática e talvez pode até ter parado. Tem gente que nem parou ainda. Isso acontece muito. E vai lá e está muito nervoso, está ansioso com aquela situação e começa a fumar. Acende um cigarro para se acalmar. Para não ficar nervoso, para acalmar. Você quer ver uma outra situação? Aqueles que, no mesmo contexto, não fumam,
mas se valem de bebidas alcoólicas para ficarem mais tranquilos. São pessoas semelhantes, que têm um espírito semelhante a desses homens aqui, a quem Jesus se dirigiu, procurando ensinar a eles que eles deveriam beber do vinho novo e deixar as velhas práticas. Ah, não, Jesus entende, eu fiquei nervoso, eu estou ansioso, eu tive uma grande decepção, e faz essas coisas. Mais algumas coisas. Outros, numa situação de desespero, começam a falar palavras torpes na sua boca. Acontece algo inesperado e começa a praguejar. E começa a fazer xingamentos, o que não é compatível com quem já bebeu do vinho novo. E tem isso como prática. Todas as vezes que as situações fogem do controle, eles agem assim. Eles não beberam do vinho novo. Ainda estão se embriagando do vinho velho, do vinho que vai os levar para a morte. Outros recorrem à pornografia e tantas outras coisas, quando eles deveriam, se de fato tivessem bebido do vinho novo, estivessem sempre bebendo do vinho novo, nas situações mais adversas que pudessem acontecer nas suas vidas, se dedicassem na prática da oração, na prática do jejum, na leitura da palavra. É gente que quando fica desesperada, que quando acha que vai perder o controle, sem que tenha prescrição médica, vai na farmácia ou pega um remedinho de tarja preta e toma para dormir, para esquecer dos problemas. É gente que faz isso, sem que tenha prescrição médica. Faço questão de ressaltar. E toma um, toma dois, toma três. Por quê? Porque está perdendo o controle, quando se deveria dedicar-se à oração. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Ele não mandou você se desesperar e fazer coisas da velha aliança ou do velho mundo onde você vivia. Ele não deu essa ordem, ele não deu essa orientação. Mas nós temos uma ferramenta poderosa, que é a oração. Temos o nome de Jesus. Podemos clamar pelo nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não é o tarja preta sem prescrição que você toma, ou que aquela pessoa toma. Não é. Não é o cigarro que na hora do desespero a pessoa que está em Cristo ou que diz estar em Cristo vai lá e fuma. Não é. Não é o xingamento que vem nos lábios no momento adverso. Não é. Mas é a compreensão de que mesmo em momentos adversos, Deus está no controle. Você bebeu o vinho novo, então Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um testemunho para contar. Eu não sei, talvez para você não pareça muito relevante, mas para mim é. Chego a me emocionar um pouco. Eu não lembro qual foi a mensagem que nós pregamos aqui. E nós falávamos sobre alguns pecados. Há algum tempo. E numa situação, nós falávamos sobre a fornicação, dentro do contexto da mensagem. Não só sobre isso, mas sobre tantas outras coisas. E passando-se um tempo, numa situação, a pessoa escreveu um bilhete para mim e para a Vânia, dizendo que estava se sentindo extremamente constrangida por estar naquela situação de fornicação. Relembrando, irmãos, fornicação é aqueles que está vivendo maritalmente, mas ainda não é casado.
E ela escreveu, eu fiquei bem constrangido lendo aquele bilhete, eu e a Vânia. E ela disse que essa pessoa disse que se sentia envergonhada por estar naquela situação. Porém, passando-se pouco tempo, nós estivemos com ela e ela nos dá a notícia de que já havia dado entrada no casamento. E aquilo me emocionou muito, porque foi por meio da ação do Espírito Santo que aquela pessoa resolveu tomar atitude. Isso é uma evidência de quem toma o vinho novo, de quem tomou o vinho novo, irmãos. Gente que veio de fora. Eu estou falando isso porque eu perguntei se podia falar, que fazia parte do contexto da mensagem. E a pessoa falou, pode citar a mão. Eu falei, não, citar seu nome não. Por isso que eu estou falando. E imediatamente depois daquela mensagem, e essa pessoa comentou isso com a gente, ela disse que ficou muito tocada. E ela tomou a atitude imediatamente após, assim que pôde, ela tomou essa atitude. Isso é uma evidência de que ela bebeu e tem bebido do vinho novo. E, para minha surpresa e alegria, hoje pela manhã, quando eu fui perguntar se poderia citar essa situação, a pessoa disse, pode. E a data do casamento já vai ser no dia 26 de março. E ela disse, eu estava esperando para te falar. E eu fiquei muito maravilhado com a ação de Deus. Está vendo quem toma o vinho novo? Eu não estou acusando ninguém com isso que eu vou dizer, mas tem gente que arruma desculpa. Eu fiquei imaginando, nossa, se essa pessoa arrumasse desculpa, ela viria postergando, arrumando desculpa até agora, até hoje. Tem gente que fala, eu já vi, houve um tempo em que o irmão Bruno estava correndo atrás para algumas pessoas e teve gente, tá difícil, arrumando vários problemas. E essa pessoa, imediatamente, sendo tocada por Deus, não viu outra opção, senão regularizar a situação, irmãos. E é por isso que eu fico emocionado, por causa da atuação do Espírito Santo. Não foi obra humana. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. E tem outros que dizem, mas está muito caro. Então por que não procura pesquisar, não pede ajuda para um, para outro? Mas é desculpa. É desculpa. É desculpa para continuar vivendo com aquilo que é velho. É a desculpa. É a desculpa. É a desculpa. Isso me deixa... Essa notícia que ela me deu me deixou muito feliz, muito radiante. Em saber em que tem pessoas que estão sendo tocados por Deus e tantos outros testemunhos que a gente ouve quando a gente faz visita, irmãos. Pastor Alan, muito obrigado. Muito obrigado. Como eu tenho sido edificado. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita e mais uma vez eu fui muito edificado. Muito edificado. De gente, pastor, que está igual esse passarinho novinho, sabe? Boquinha aberta, querendo vinho novo. Vinho novo, não quero essas coisas. Gente que já estava há muito tempo em outros lugares, em outros arraiais, e dizendo, não é isso que a palavra diz. Eu quero vinho novo, eu preciso de vinho novo constantemente, eu quero vinho novo. Se você que está aqui nessa manhã ainda não bebeu desse vinho novo,
Jesus está aqui a te oferecer desse vinho novo para que você viva numa verdadeira novidade de vida. Para que você viva cumprindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. E não apenas para regularizar uma situação aqui e outra ali. Não é por causa disso. É para fazer a vontade de Deus. É para agradar a Deus. É para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio da unção de Deus. Cheio. A segunda aplicação diz respeito aos mais novos aqui, na nossa congregação. Outros trazem ritos. 3.1. Outros trazem ritos estranhos à comunidade cristã e às escrituras. Gente que aprendeu algumas coisas, eu mesmo, tá? Eu mesmo. Estou aqui há 5 anos. Eu mesmo aprendi coisas, rituais, que não estão registrados aqui. Ou que já ficaram obsoletos, ou que já passaram. Então, canções focadas, voltadas para o homem, em que o homem é o centro das atenções. Você vai ter, você vai vencer, você, meu. Isso não faz parte da vida de quem bebeu vinho novo. Quem bebeu vinho novo, ele está tão cheio que sabe que a plenitude daquilo que ele tem não é dele, mas é do Senhor. E sendo do Senhor, vai se voltar para Ele e entregar para Ele o que Deus deu. Toda a minha adoração, todo o meu louvor é exclusivo para o Senhor. Segue o padrão que o Senhor deixou. Tem que seguir o padrão que o Senhor deixou. Você quer ver uma outra coisa muito séria, muito grave? Em alguns outros lugares. Pode parecer estranho, irmãos, isso que eu vou dizer agora. Mas eu creio que o Senhor tem me direcionado a falar sobre isso aqui. Pronúncia de nomes de demônios. É estranho a comunidade cristã. Talvez você que tenha vindo de outro lugar, talvez tenha trabalhado com batalha espiritual. Houve um período em que isso entrou no Brasil, entrou com força. Tinha tanta revelação, e teve gente que se tornou autoridade nesse assunto. E nomes foram aprendidos. Talvez quando você vai orar por alguém, ou quando você já orou por alguém, você citou um desses nomes, que nem convém a gente dizer. Mas para quem bebe o vinho novo e não encontra esses nomes na palavra, não vai dizê-los. Os demônios existem, sim. E eles atuam, sim, para destruir, sim. Mas muitas das vezes foram ensinados, eu também aprendi isso em outro arraial, foram ensinados exaustivamente. Você quer ver um exemplo? Não vou citar o nome não. Mas um demônio que tem por característica parecer uma mulher e que atua na área sexual, não precisa dizer o nome. Você sabe que vem um nome na sua cabeça. Está na Bíblia? Não está. E por que as igrejas ensinam isso? E por que quando vão fazer trabalho de libertação, usam esse nome? De onde isso surgiu? De onde? Está na Escritura? Não está. Então não devo fazer, não devo dizer. Vocês estão compreendendo? Se algum dia alguém chamar vocês para orar, vão, em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que vai sair. E mesmo que você identifique a característica daquilo que está ali, não dê ibope, não dê honra.
Porque esses nomes são aprendidos em centros, são entoados em centros e são estranhos à nossa comunidade. E isso foi ensinado largamente, principalmente, se não me engano, na década de 90. Foi um movimento que explodiu dentro de muitas igrejas. Erradamente, irmãos. Porque a maior revelação de Deus está aqui, ó, é a palavra de Deus. A maior revelação que nós precisamos ter. E o pessoal vinha com vários outros ensinamentos. Tem que fazer quebra de maldição. Como assim? E a cruz de Cristo? Jesus levou a minha maldição na cruz. Jesus levou a sua maldição lá na cruz do Calvário, meu irmão. Se você está em Cristo, você é nova criatura. E aquilo que ficou para trás, Jesus já levou. E vieram vários tipos de ensinamentos dentro dessa área. E as pessoas ficaram aprisionadas. Não, eu tenho que fazer isso. Peraí, mas você não já é de Cristo? Se você é de Cristo, você é nova criatura. Você agora é filho de Deus. Vinho novo. Você agora é filho de Deus. Jesus já quebrou a maldição. Jesus já levou a maldição. Já não vale mais encantamento sobre a sua vida, porque Jesus levou, Jesus te curou, Jesus te restaurou, para a glória de Deus Pai. Vejam quantos ensinamentos nós recebemos de forma equivocada. Ou a palavra de Deus não é suficiente? Ou a palavra de Deus não é suficiente? Para mim é, e para vocês também eu sei que é. Para nós, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. É só pela palavra, irmãos. É na palavra que eu tenho todo o padrão de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para vivermos numa comunidade. É a palavra de Deus, não é a tradição humana. Não é a tradição humana, não é a tradição religiosa. Existem outros arraiais em que se aprenderam práticas judaizantes. Isso é completamente contrário ao que a palavra nos ensina para a nova aliança. Tem gente que pronuncia nomes, Shalom. Shalom. Você fala a paz, a pessoa, Shalom. Não sei português, gente. A paz do Senhor, Shalom Adonai. Eu sei português, eu não sei hebraico. Só sei isso aqui porque eu já ouvi muito, né? Acabei aprendendo. E tantas outras coisas, vestes. Gente que quer voltar lá atrás. Gente que quer voltar àquilo que é velho, que é antigo. Achando que isso vai torná-los mais santos para Deus. Não. A carta de Paulo aos Gálatas ensina muito a esse respeito. Nós não precisamos, irmãos, de um cristianismo judaizante. Não precisamos. Nós precisamos de Cristo em todo o tempo. Nós precisamos da palavra do Senhor em todo o tempo. É disso que nós precisamos para a nossa vida. Vinho novo, não vinho misturado. A gente não precisa de mistura no vinho novo, não. Porque se tiver mistura já não é mais vinho novo. É qualquer outro tipo de vinho, não é vinho novo. Nós não precisamos de mistura. Mas precisamos ser cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. E nessa cultura, entre aspas, cristã judaizante, tem tantas outras coisas. Tem entrada de tabernáculo, festa dos tabernáculos, tem tanta festa. E nada disso nós precisamos, irmãos. Nada disso. Eu já participei de eventos assim antigamente. E eu me arrependo, a gente não precisa de nada disso. A nossa suficiência é Cristo. E uma outra coisa muito importante. Tem gente que vem de outro arraial com o entendimento distorcido de Isaías capítulo 53, versículo 4. O que diz lá?
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Opa, tá vendo aqui, ó? Agora que eu sou de Cristo, vou tomar remédio, mas não vou não. Eu sou de Cristo, nada vai me atingir. Eu estou no Senhor, eu tenho fé. Eu sou do Senhor. Eu ando por fé, não ando por vista. E agora eu não preciso mais. Mas não é isso que diz o texto. Não é isso. Não é nesse contexto que o texto fala, que ensina. Está falando da ferida, das mazelas da nossa alma. Foi isso que Cristo levou. Eu não estou dizendo que Cristo não pode curar. Eu não estou dizendo que Cristo não pode impedir um mal na nossa vida. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aqui no texto de Isaías 53, versículo 4, não fala sobre isso. Mas fala que as nossas enfermidades, as nossas dores que Ele levou sobre si, era na nossa alma. Que estava amaldiçoada, ferida, ultrajada pelo pecado. E Cristo levou na cruz toda a maldição que o pecado lançou sobre a nossa vida. É isso que o texto está dizendo. E às vezes você vê gente vindo dizendo, não, eu não tenho que... Se houve uma prescrição, faça isso. Você não vai fazer isso de forma indiscriminada. Mas se houve uma prescrição, se você precisa de algum tipo de tratamento, que faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou você não sabe, ou nós não sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos zelar, precisamos cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, a terceira aplicação. A primeira é com relação às coisas adversas que acontecem. A segunda são rituais e ensinamentos estranhos que a gente aprendeu em outros arraiais. E o terceiro diz respeito, talvez não se aplique a ninguém aqui, mas talvez se aplique a alguém da internet, aqueles ensinamentos religiosos, tradicionais. Gente que nasceu numa determinada religião, como aconteceu com o nosso pastor Alan. O caso dele, ele leu a palavra, creu e foi impactado pelo Espírito Santo. Mas tem gente que, apesar da palavra, continua querendo beber o vinho velho. Você quer ver um texto? Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. A minha intenção aqui não é denegrir a religião, nem a imagem de ninguém, mas mostrar o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, destacando aqui esse termo, conheceu até, está dizendo que houve um relacionamento íntimo depois que Jesus nasceu. Esse conheceu é uma expressão idiomática, é uma expressão idiomática judaica, para se referir à relação íntima entre o homem e uma mulher. Está no texto aqui. E sabe onde eu encontrei? Sabe onde eu fui pesquisar? Na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, eu encontrei esse texto. Explícito, para todo mundo ver, para todo mundo ler. Não conheceu até. Mas as pessoas, não, está errado. Não é isso não. Não é isso não. Não é bem assim não. Mas está escrito aqui. Você quer ver um outro texto? A gente já está finalizando. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Destacando aqui,
e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O que diz a palavra? Jesus Cristo. Bíblia de Jerusalém e Bíblia Ave Maria. Eu encontrei lá, escrito dessa forma. Mas as pessoas continuam desejando pelo vinho velho, porque é mais prático, eles já conhecem. Beber o vinho velho não requer viver, não requer renunciar a si mesmo. Beber o vinho velho não requer levar a sua cruz e seguir ao Senhor a cada dia. Beber o vinho velho não requer renunciar a si mesmo. Não requer entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Não precisa de nada disso. É só eu beber o vinho velho, fazer meus rituais, está tudo certo, está tudo bem. Mas beber o vinho novo, sim. Para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio de Deus, para ter acesso ao céu, nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para finalizar. Aleluia. Gálatas 5,16, a palavra diz: digo, porém, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Como é que eu faço isso? Como é que eu ando em espírito? Quando eu abandono o velho. Quando eu abandono o velho e permito que o novo de Deus seja instalado sobre a minha vida. E quando eu bebo o vinho novo de Deus, sem reservas. Quando eu creio na palavra de Deus. Quando eu me entrego completamente a Cristo Jesus. Porque se eu vivo na carne, eu não posso agradar a Deus, que é Espírito, assim diz a palavra. Então nós precisamos beber do vinho novo. Se você que está aqui nessa manhã ainda não bebeu do vinho novo, está posto à mesa para a honra e para a glória do Senhor. A misericórdia de Deus está aqui sobre esse lugar. Se você é aquela pessoa que se enquadra dentro dessas 3 características que nós citamos aqui, na aplicação desse texto, se arrependa em nome de Jesus e beba com vontade do vinho novo que está em Cristo Jesus e seja renovado, seja transformado, seja cheio e venha transbordar no Espírito Santo de Deus para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor! Louvado seja o teu nome, Senhor! Aquilo que nós acabamos de cantar há pouco tempo, e na força do Espírito Santo, para que nós tenhamos acesso ao céu, nós precisamos andar na força do Espírito Santo, e para andar na força do Espírito Santo, vinho novo. Vinho novo. Finalizando, como diz o pastor Santo, terminando finalmente. Versículo 38, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Sabe o que me saltou aos olhos quando eu li isso, conservados? É que Deus vai nos sustentar. Se nós bebermos do vinho novo e continuarmos bebendo do vinho novo, nós seremos conservados, sustentados até aquele grande e glorioso dia. Ainda que possa parecer difícil, impossível para nós, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então qual é a nossa parte? Vinho novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, o convite a bebermos sem reservas do vinho novo. Senhor, talvez tenham pessoas aqui, Senhor,
Talvez hajam pessoas aqui, Senhor, que estejam seduzidos pelo que é velho, pelo vinho velho, pelas práticas antigas, sejam religiosas ou sejam do mundo. Gente que tem prazer naquilo que está lá fora, ou numa religiosidade hipócrita. Mas nessa manhã o Senhor nos conclama a nos assentarmos à sua mesa e nos enchermos do teu vinho novo. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa manhã que venha inundar a cada coração. Que se houver alguém na prática do pecado, Senhor, de algum pecado, que se arrependa para a glória do teu nome santo. Ah, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por cada vida aqui presente. Eu venho te agradecer, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, por ver pessoas sedentas pelo vinho novo. Isso me renova, isso alegra o meu coração, me enche de alegria. E eu te peço pelos meus irmãos também, aqueles que talvez estejam entorpecidos pelo vinho velho, para que esses, ó Pai, sejam renovados, abram mão desse vinho velho, de velhas práticas, de práticas mundanas, de práticas antibíblicas, e se voltem completamente para Ti. É para a glória do Teu nome que eu rogo ao Senhor, é para a glória do Teu nome que eu peço ao Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que é de alguma outra religião, que eles olhem a palavra, assim como o Senhor dirigiu o nosso pastor quando era bem mais novo, e ele leu o Novo Testamento e foi impactado pelo vinho novo. Enquanto lia, ele bebia do vinho novo e foi transformado pelo Senhor no testemunho que Ele dá para nós. Faça com esses também, Senhor. Tantas outras religiões também, em que a Tua palavra é muito evidente, Senhor, e eles estão cegos, ó Pai, e eles não conseguem enxergar, Senhor. Abre-lhes os olhos, ó Pai. Coloca no interior deles o desejo, no coração deles o desejo de beber o vinho novo. Se tem alguém aqui nessa manhã, nessa condição, Pai, que essa pessoa venha beber desse vinho novo nessa manhã e ser renovado, ser transformado, ser salvo para a glória do Teu nome santo, Deus. É no Teu nome santo que eu te peço, Pai, que haja vinho novo nesse lugar, não apenas para aquele que precisa, não apenas para aquele que está bebendo do vinho velho, ou aquele que está misturando, mas para todos nós, ó Senhor, sem reservas. Renova cada um aqui, Senhor, nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem esse poder, então eu te peço, renova, Senhor, a Tua igreja nessa manhã, Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. Renova com o Teu vinho novo, Pai, com a manifestação do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. É que eu te peço nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome santo.